Olá pessoal, tudo bem? Então, retomando aqui as explicações e orientações sobre a disciplina de planejamento estratégico. Espero que vocês estejam bem e animados aí nesta luta pelo conhecimento, pelo aprendizado, né? Que vocês possam realmente se animar, porque quem tem capacidade de motivar a cada um somos nós. Eu posso dizer palavras de ânimo, mas se essa palavra não ressoa dentro de você e você não se anima, né, a palavra ela some no tempo, né? O vento leva as palavras e elas se perdem na história. Mas se você pega esta palavra e fala, a partir desta palavra eu vou construir a minha história, eu vou estabelecer um parâmetro positivo para a minha vida, né? Então eu vou conseguir vencer e superar os meus desafios. Não podemos pegar palavras ruins, tá? A gente sabe de histórias e a gente acompanha casos que a psicologia já demonstrou de pessoas que guardaram palavras verdadeiramente malditas, palavras que foram palavras depreciativas. Então, que você tenha ouvidos mudos para palavras depreciativas e tenha ouvidos bem atentos para palavras que te fazem crescer. Lembrando disso, queria contar uma historinha, né, de uma concorrência que teve na terra dos sapos, né? Os sapos, eles definiram que iriam cruzar uma avenida e iriam passar para o outro lado da estrada, porque eles acreditavam que do outro lado da estrada havia uma lagoa muito bonita, belíssima, e que eles iriam ter uma vida boa, muito boa. E o lado que eles viviam já estava, a terra estava sendo castigada pela seca, a lagoa estava secando, e aí acabou que esses sapos decidiram, né, fazer uma mudança. Vamos atravessar o nosso horizonte. Imagina você olha para o seu horizonte, você vê uma vastidão, né, à sua frente ali. Imagina você num cenário de uma planície, né, onde você vê ali tudo à sua frente, mas você resolve cruzar este horizonte que está à sua frente, porque você crê que lá na frente há um lugar melhor para você. E os sapos, eles resolveram fazer esse movimento. Porém, ali era uma avenida, uma rodovia, e eles viam movimentos, carros, caminhões, ônibus, motocicletas, e era muito intenso o movimento. Então eles começaram a fazer um caminho de observação, fazer todo um planejamento, né? Olha, então vamos observar os horários que tem mais fluxo, que dá para passar, quanto tempo demora mais ou menos na hora que vem o carro, quanto tempo demora para passar um outro carro. Começaram a fazer todo um cálculo e tal, e aí foram, né? Mas eles decidiram, então, que alguns dos sapos, né, iriam ser os desbravadores. Eles seriam aqueles que iriam cruzar a rodovia e voltar para dizer como era e qual caminho seguir, né? Eles não iriam só, né, não iriam só fazer a travessia sem ter a certeza de que lá haveria um lugar melhor para si, né? E aí eles elegeram lá 3 valentes soldados, né, 3 valentes sapos, e estavam ali motivados porque eles poderiam morrer na travessia. Eles poderiam morrer na travessia. E eles definiram. Eles marcaram o horário, viram que um determinado horário da madrugada era mais tranquilo, que não tinha menos movimento e tal. E aí esses 3 sapos foram, né? E toda a turma que ficou ali atrás, né? Os amiguinhos deles ali, os compatriotas deles lá, ficaram torcendo. Vai, vamos lá, pessoal, vocês são vencedores, vocês vão conseguir. E eles foram. Só que ele tinha um problema de audição e ele não ouvia muito bem, né?
Então falaram para ele: olha, vocês vão e prestem atenção, tomem cuidado. Se vocês verem luzes, né, vocês acelerem e saltem mais rápido para chegar do outro lado, porque pode ser um daqueles monstros que passam, né, nessa estrada, né, eles não sabiam que eram carros, né, um daqueles monstros de motor que passam por aqui e que eles podem esmagar vocês, podem matar vocês, né? E aquele sapo que tinha problemas auditivos, ele não entendeu bem a mensagem, né? E aí, de repente, ele começou a saltar, 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 saltar. De repente veio um farol, né? E ele olhou para aquele farol, seus olhos estatelaram, e os outros colegas disseram: lá vem o monstro, saltem, 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 saltem. E ele ficou parado. Parou e ficou ali. O que aconteceu? Aconteceu que ele foi esmagado. Ou seja, às vezes você precisa ficar atento às orientações, né, que você recebe, e você precisa ter um instinto de sobrevivência que muitas vezes a luz contrária aos seus olhos pode até te ofuscar. Então, o sapinho morreu, os dois outros conseguiram chegar do outro lado e eles chegaram lá e viram que do outro lado da pista a seca também tinha atingido aquela região e que não adiantava eles fazerem toda essa travessia, porque era um lugar que já estava realmente sofrendo todas as intempéries ali do ecossistema, do período de seca normal que vai se passando, né? E aí eles voltaram, né? Eles esperaram passar mais uma noite, na madrugada voltaram, chegaram lá e aí disseram: pessoal, não adianta a gente cruzar a estrada, lá é pior do que aqui. Então, não adianta nós queremos dar esse passo de mudança. Vamos continuar aqui, a gente já conhece o nosso brejo aqui, a gente já conhece a nossa realidade e vamos viver felizes aqui. Vai vir o tempo da chuva e o nosso brejo vai se alagar de novo. E lá vai se alagar igual, mas a gente sempre vai sofrer com as secas e os períodos de estiagem. Então, né, os sapinhos voltaram para o seu brejo, ficaram lá, todos vivendo a sua vida de sapo, né, coachando e comendo alguns mosquitos pela noite afora, né, na beira do brejo, e ficaram por ali, né. Mas havia um outro sapinho que ele ficou com aquilo na cabeça. Nossa, mas será que lá não tem nada melhor? Era um sapinho mais teimoso. E esse sapinho resolveu abandonar o bando, resolveu abandonar o seu grupo. E numa noite, ele foi-se embora. Rompeu a estrada e foi para outro lugar. O que aconteceu? O que aconteceu é que lá do outro lado ele não encontrou sapos, ele encontrou cobras, ele encontrou outros predadores e ele não teve mais capacidade de se reproduzir. Ou seja, com o tempo, ele morreu. Isso também pode acontecer na nossa vida, na nossa história. São situações que nós temos que ficar atentos, né? Ver os sinais, a luz que pode ofuscar as nossas vistas, não paralisar diante de determinadas situações, saber planejar uma ação, ir e voltar atrás, fazer uma avaliação e também não sermos teimosos,
não sermos pessoas que de repente querem simplesmente fazer a sua vontade e achar que estão com a razão, porque a gente pode dar com os burros na água ou sofrer as consequências de um mau planejamento. Então, com essa breve história, né? Não sei se todos têm assim muito ânimo para algumas histórias reflexivas, mas essa história ela abre um pouco o leque da nossa disciplina, que vai falar sobre as ferramentas de planejamento estratégico. Então, nós vamos falar sobre a análise SWOT, né? E aí nós vamos começar então a ler e fazer uma análise aqui das questões que são abordadas no material que o professor Leomar preparou para a gente. Bom, então eu vou começar aqui com a leitura simples, né? E aos poucos a gente chega nas questões, tá? Hoje trataremos de algumas das ferramentas estratégicas, lembrando que elas servem para nos auxiliar no acompanhamento dos planos propostos para sabermos se estamos no caminho certo ou precisamos fazer alguns ajustes. As respostas a estas ações normalmente chamamos de feedback, né? Então, aí existe aqui, né, a análise SWOT ou matriz SWOT, também conhecido no Brasil como pelo nome de análise FOFA, né, ou FFOA, né, que é fortalezas e fraquezas, oportunidades e ameaças, né, ou forças e oportunidades e fraquezas e ameaças, né. Tá. De acordo com o site de significados, o significado SWOT é a sigla dos termos em inglês. Strength, né, que são forças, strength. Então, são vantagens internas da empresa em relação às concorrentes. Exemplo, qualidade do produto oferecido, bom serviço prestado ao cliente, solidez financeira, etc. Weakness, fraquezas, né? Desvantagens internas da empresa em relação aos concorrentes, altos custos de produção, má imagem, instalações desadequadas ou inadequadas, marca fraca e etc. Opportunities, aspectos externos positivos que podem potenciar ou potencializar a vantagem competitiva da empresa. Mudanças nos gostos dos clientes, é um exemplo, falência de empresas concorrentes, né? Então agora, ao mesmo tempo que tivemos aí, né, estamos tendo problema com a pandemia, nós temos também algumas oportunidades para algumas empresas, né? Threats, ameaças, aspectos externos negativos que podem pôr em risco a vantagem competitiva da empresa. Exemplo, novos competidores, perda de trabalhadores fundamentais, etc. Que consiste em uma ferramenta de análise bastante popular no âmbito empresarial. Em administração de empresas, a análise SWOT é um importante instrumento utilizado para o planejamento estratégico, que consiste em recolher dados importantes que caracterizam o ambiente interno, as forças e fraquezas, e externos, oportunidades e ameaças da empresa. A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise ambiental, sendo a base da gestão e do planejamento estratégico numa empresa ou instituição. Graças à sua simplicidade, pode ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog e a gestão de uma multinacional. Este é o exemplo de um sistema simples destinado a posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa ou instituição no ambiente em questão. A técnica de análise SWOT foi elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey durante o desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford entre as décadas de 1960 e 1970, usando os dados da Fortune 500, né, o Fortune 500,
é uma revista que compõe o ranking das maiores empresas americanas, né? Então a matriz é esse desenho aqui, a análise SWOT, né? Então aqui nós temos os fatores internos, né? Fatores positivos, então, são as fortalezas, as forças. Mas fatores negativos são as fraquezas, né? Strengths, né? Strengths, então, aqui. E weakness, que são as fraquezas, tá? Por isso é SWOT, né? S-O-W-T, né? Aí, fatores externos, oportunidades, e traits, ameaças, né? Então, essa é a matriz. Tá, mas e aí, o que eu faço, né? Então, aí vem o uso da ferramenta. Então, primeiro, defina o que são fortalezas, né, o que são fraquezas, o que são aspectos internos, o que são oportunidades, o que são ameaças. E aí vai surgir a análise em si. A análise SWOT cruzada consiste em cruzar as informações dos 4 quadrantes de forma a obter uma moldura que permita delinear estratégias importantes para o futuro da empresa ou instituição. Para a análise SWOT cruzada, é preciso fazer uma análise clara do ambiente, né? Então, ou seja, pesquisar profundamente as forças e fraquezas e saber identificar as oportunidades e ameaças. Para cada cruzamento é importante saber criar objetivos e estratégias, né? Então, o que é que acontece quando nós fazemos os cruzamentos? Imagina o seguinte, ó, nós vamos pegar os pontos fortes, né, e vamos ver as oportunidades, tá? Então, nós vamos ter uma estratégia ofensiva e vamos desenvolver vantagens competitivas. Por quê? Nós temos oportunidades que estão surgindo no ambiente externo e nós temos fortalezas que nós temos condição de realizar bem as atividades. Agora nós vamos fazer o cruzamento dos pontos fortes com as ameaças. Bom, eu consigo combater as ameaças com nossos pontos fortes, com as nossas fortalezas? Então, aí surge uma estratégia de confronto para a modificação do ambiente a favor da empresa. Então, eu tenho que observar, olha, nós não estamos podendo agora, vamos dizer que nós temos um restaurante, né? Nós temos uma clientela super, que valoriza o nosso produto, uma clientela exigente, com um poder aquisitivo bom, e que nós conseguimos vender os nossos produtos com uma lucratividade, uma rentabilidade, mas de repente veio a pandemia e fechou o atendimento. E o nosso ponto forte era o atendimento. Era o cliente chegar lá e se sentir muito agradado dentro da nossa empresa. E aí, como é que eu faço? Eu não tenho mais esse atendimento. Bom, eu posso utilizar esse atendimento e a qualidade do meu produto, todo o know-how que eu tinha, para oferecer esse atendimento na residência dele. Ele sabe que ele vai receber o meu produto, né, com o diferencial. Ah, não, mas eu vou pedir pelo iFood mesmo, e vou pedir por uma plataforma aqui de compras, né? Ora, o produto pode chegar bagunçado aí, né? Se é uma refeição, ela pode, né, tombar, pode bagunçar, né? E uma das formas que eu tinha de atender bem o cliente era a apresentação dos pratos. Então, às vezes, você vai investir num sistema de entrega próprio, para você poder manter a sua clientela, né? Então, são situações. Mas se você não tinha um CRM, olha só, imagina que seu cliente vai lá na empresa, você vende um produto para ele, e ele vai embora. Você não tem um e-mail dele, um telefone, um WhatsApp, você não tem um feedback dele, se ele gostou do que você ofereceu, se estava adequado. Você perdeu o seu cliente. Você perdeu o seu cliente. Você não tem como alcançá-lo. Agora, se você tem um CRM, se você tem uma forma de vincular o seu cliente, de gerenciar, né, essa clientela, né? Então,
Se você faz um gerenciamento de clientes, você consegue manter um vínculo com ele, você consegue atendê-lo mesmo numa situação onde você de repente esteja proibido de abrir o seu negócio, tá? Então é muito importante isso. E se nós pegarmos as nossas fraquezas, né, e verificarmos, por exemplo, as oportunidades, né, fazer o cruzamento entre os pontos fracos e as oportunidades. Então nós temos que ver, olha, existe uma oportunidade aqui, mas nós temos que melhorar tal e tal ponto. Nós temos que reforçar tal e tal situação. E aí nós vamos reforçar, né, a nossa estrutura e transformar aquilo que era uma fraqueza, uma debilidade da empresa numa fortaleza, né? E se nós cruzarmos as fraquezas com os nossos pontos fracos, aí existe então uma deficiência da empresa, onde nós temos que adotar uma estratégia defensiva com possíveis modificações profundas para proteger a empresa. Então veja só, eu estou lendo o cenário, eu estou vendo o horizonte, eu estou vendo o carro passando, eu estou vendo o farol vindo, eu consigo saltar, eu consigo cruzar o horizonte, eu tenho que voltar, olha, adianta a gente ir com o bando todo lá para o outro lado, o cenário lá é melhor. Então percebe que há todo um trabalho que deve ser feito aí no desenvolvimento e na análise da matriz SWOT. A análise SWOT é como um raio-x da empresa, ajudando nos diagnósticos dos problemas internos e externos. Internamente, nos ajuda a identificar itens chaves e a serem trabalhados e pode ainda ajudar na solução de problemas a resolver, na eliminação de atividades redundantes, repetitivas, nos problemas da produção, tais como padrões de qualidade e produtividade, né? Então, tá aí a análise SWOT, né? É uma ferramenta estratégica fundamental. Como é realizada uma análise interna e externa da empresa, podemos identificar pontos que necessitam ser trabalhados e fortalecidos, né? Então, aquelas fraquezas precisam ser melhoradas e eliminadas, né? Tem que se tornar fortaleza. E os que estão bons, mas podem ser melhorados, esses, né, devem ser mantidos e serem bem mais trabalhados para que esse grau de excelência cada vez se mantenha. Além, é claro, de nos mostrar pontos críticos que necessitam de interferência imediata e correções urgentes. Quais pontos devem melhorar? Chances de crescimento, aumento das oportunidades, viabilidade, confiança nos dados, né? Aqui deve ser confiabilidade, né? Confiabilidade ou fidelidade, né? Provavelmente. E confiança nos dados, informação imediata de apoio à gestão e decisão estratégica e redução de erros, né? Então, nós temos aí esses pormenores que vão surgindo da análise, né? É muito importante analisarmos de forma imparcial a empresa, pois interferência afetiva podem gerar dados incorretos ou passíveis de erro que podem impactar diretamente na sobrevivência da empresa. Isso depende de qual ferramenta formos utilizar. Então, realmente, olha, quando se fala em administração, nós temos que ter um certo grau de frieza, tá? Uma frieza de um médico que quer salvar o paciente e que, se ele precisar fazer uma intervenção, se ele precisar fazer uma interferência e ao ponto de amputar o membro, ele vai ter que fazer porque ele quer salvar o paciente. Então ele não pode ficar com milindres, ele não pode ficar com protecionismo, porque ele pode gerar danos à empresa, né? Então vamos aqui às questões agora. Pela facilidade para marcar certo ou errado, né? Pela facilidade de utilização, a matriz FOFA, né? Que é fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, pode ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. Então isso aí está dito lá no texto, lá, né? Você vai verificar se está certo ou errado, tá? A análise SWOT ajuda na identificação de problemas dentro da empresa. Então, dentro e fora, né? Mas sim, claro, dentro da empresa, tá?
não é exclusivamente. Então, como não é exclusivamente, você pode considerar que essa questão é adequada também. As respostas às ações realizadas nas empresas, normalmente chamamos de feedback, né? Ou seja, é a avaliação de todo o processo, de tudo que foi feito, né? O cruzamento de pontos fortes com as oportunidades e ameaças e o cruzamento dos pontos fracos com as oportunidades e ameaças é chamado de análise SWOT cruzada. Muito bem, tá dito lá em cima, né? A matriz SWOT faz a análise ambiental da empresa, avaliando os pontos fracos e fortes e as oportunidades e ameaças que a empresa pode enfrentar. Também estudamos isso, né? Quando analisamos as atividades da empresa, devemos olhar o todo, tomando cuidado para... Opa, saltou aqui. Para não mexermos com os funcionários mais antigos, que prezam pela manutenção de suas próprias rotinas, né? Então, está dentro daquilo que a gente falou, dos milímetros ali, né? Se tiver que amputar, vai amputar, não vai ter jeito, né? Vamos salvar o paciente. A análise SWOT ajuda na identificação de problemas externos da empresa. Opa, né? Então, aqui está, né? A análise SWOT ajuda na identificação de problemas dentro da empresa e aqui ajuda na identificação de problemas externos da empresa. Então, veja só, como que eu identifico uma fraqueza minha, né? Normalmente eu vou ter que fazer o confronto com aquilo que tem de padrão, né? Então, eu vou olhar minha concorrência. Então, problemas externos da empresa tem relação com os problemas internos da empresa. Então, né, essa questão, eu percebo que ela tem, né, não é que uma está errada e a outra está certa, não são oposições, mas são complementos. A análise SWOT ajuda na identificação de problemas dentro da empresa, sim, então vou olhar os pontos fracos, né? E o que é uma ameaça? Não é um problema externo da empresa? Não é um problema externo que a empresa vai ter que lidar com ele? Então ela também analisa, né? Então ambas estão corretas aí, tá? O planejamento necessita de ferramentas de acompanhamento para as devidas verificações de acertos e erros cometidos e sua devida readequação. Para que as ações ocorram de maneira assertiva, devemos ter o máximo de feedback possível, né? Então, existe até uma ferramenta, né, que é um procedimento chamado PDCA, que é o planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação. Isso aí ele é vinculado com as demais atividades, né? Para a análise SWOT cruzada, é preciso primeiro fazer uma análise clara do ambiente, ou seja, pesquisar profundamente as forças e fraquezas e saber identificar as oportunidades e ameaças, né? Então, olha só, o ambiente. Então aqui, como está falando do ambiente, não está falando se é ambiente externo ou interno, então existe o ambiente interno e externo, né? E dentro do ambiente interno nós temos as forças e fraquezas, dentro do ambiente externo as oportunidades e ameaças, né? E aí tem que ser feita justamente essa análise, claro, do ambiente, conforme está dito lá em cima, né? A análise das atividades e dos cenários enfrentados pela empresa devem ser imparciais, sem interferência afetiva, que podem prejudicar o diagnóstico situacional da mesma, né? Então, é por aí mesmo, né? Nós temos que ficar atentos a todo esse processo. Agora nós vamos falar, então, de uma outra ferramenta, que é o Canvas, né? Então, aqui vamos entrar pela leitura do material, para a gente poder ganhar tempo, né? Então tá, continuaremos a falar sobre algumas das ferramentas estratégicas, lembrando que elas servem para nos auxiliar no acompanhamento dos planos propostos, para sabermos se estamos no caminho certo ou precisamos fazer ajustes, né? Business Model Canvas, ou quadro de modelos de negócio, né? Então, quadro de modelos de negócio, né? É a denominação em português para o Canvas, o modelo Canvas. Né? Quando pretendemos abrir um negócio, ou criar novos produtos e serviços, ou ainda repensar a empresa ou os produtos, sempre ficamos com dúvidas a respeito.
O Canvas, que foi desenvolvido pelo suíço Alexander Osterwalder, né, após um processo colaborativo com mais de 200 consultores pelo mundo, né, de forma visual, utilizando-se de diagrama com 9 blocos. Podemos delinear a empresa e o produto que queremos estudar. Veja a figura que coloquei abaixo, no caso um exemplo que é sobre o Mercado Livre, né? Então vamos ver aqui como é que o Canvas, esse quadro de negócios, foi montado, né? Então nós temos lá Mercado Livre, né? Então parceiros-chave, né? Diversos, N parceiros. Atividades-chaves, auditoria e ações antifraude, né? Gestão da qualidade dos pequenos varejistas. Recursos-chave, plataforma tecnológica, marca, propostas de valor, acesso a um grande número de produtos em um ambiente confiável, acesso a um grande número de consumidores. Então, o que é o Mercado Livre? É uma plataforma onde é feita uma interação, né? As empresas precisam vender e as pessoas precisam comprar. Então, foi feita essa interação dentro desse ambiente. Esse ambiente ele tem que ser confiável, né? Ele tem que ser isento de fraudes, né? E tem que ter todo um processo de qualidade do produto que chega, do produto que é adquirido e assim vai. Relacionamento, então tem o serviço de atendimento ao consumidor e tem sistemas de avaliação. Canais, então é o website do Mercado Livre, né? E existe aqui um tráfego orgânico em mecanismos de busca, né? Então esse aqui é o SEO, é um sistema que quando você eu quero procurar no Google sobre algum determinado produto, ele vai puxar o que tem dentro do Mercado Livre para poder vender também, né? Segmentos de clientes, consumidores e pequenos varejistas virtuais, né? E aqui a estrutura de custos, né? Custos de manutenção da plataforma, custos antifraude, custos da equipe e fluxo de receitas, tarifas de anúncio, vendas, frete, intermediação e pagamento, né? Ok, então vamos ver aqui. Para você praticar e verificar a facilidade que é fazer esse quadro, acesse, né, tem aqui o Sebrae Canvas, é um quadro que o Sebrae disponibiliza para você fazer o seu quadro gratuitamente. Você pode, por exemplo, fazer um quadro onde detalhará uma festa e veja se que ele conseguirá te atender plenamente. Agora imagine que essa festa é a realidade, né? Ele serve como uma bússola para o seu empreendimento ou produto, mas para que obtenha sucesso deve ser sempre verificado, né? Então, como preencher o Canvas? Então, o ideal no Canvas é preenchê-lo em equipe, mas nada impede de fazermos seu preenchimento de forma individual. Podemos imprimir o modelo em uma folha de papel A3 ou 2 folhas de papel A4, lado a lado, e usar o post-it, né, que é aquela etiquetinha, né, que tem uma autocolante, para anotar todas as informações e ir preenchendo o quadro até termos uma visão mais próxima possível da realidade e do que estamos esperando. Ou seja, mesmo que não tenhamos muitos recursos tecnológicos, é extremamente fácil adotá-lo na nossa rotina. Para o preenchimento do quadro, devemos entender para que servem os campos. De acordo com o site Facilime, a ideia se baseia em 9 componentes que se encontram na obra de Alex E. Pignon, no livro chamado Business Model Generator, Inovação em Modelagem de Negócio, né? Estes são os componentes, tá? Então, primeiro, parceria-chaves. Quem são nossos parceiros e provedores fundamentais? Depois, atividades-chave, que devemos saber e fazer, né? Então, aquilo que a gente faz tem que ser feito com muita qualidade. Que recursos
físicos, humanos, né, recursos chaves, recursos físicos, humanos, intelectuais ou econômicos são essenciais, quais são as coisas imprescindíveis para isso, valor da proposta, que valor proporcionou a nossos clientes ou que problemas nossos clientes vão solucionar, né? Que relacionamento com os clientes, que tipo de relacionamento que cada segmento de cliente espera ter para estabelecer e manter a sua preferência, canais, distribuição, comunicação, que meios preferem utilizar nosso segmento no mercado, como nos comunicamos com nossos clientes, exemplo, nossa loja virtual, loja física, né? Segmentos de clientes, em poucas palavras, é o propósito e é para quem criamos o valor, né? Para quem nosso produto ele gera solução para alguém, ele gera um valor agregado para alguém. Quais são os nossos clientes mais importantes? Custos. Quais são os custos mais importantes no modelo de negócio? Recursos e atividades-chave. Receitas. Por que valor os nossos clientes realmente estão dispostos a pagar? Né? Ou qual o valor que eles realmente estão dispostos a pagar? Como gostariam de pagar? Né? Então, aqui nós temos também esse modelo do Sebrae, né? No Facilime, né? A melhor forma de preencher é respondendo aos grupos de perguntas básicas de acordo com as figuras abaixo, né? Então aqui tem o passo a passo que você pode entrar no site lá, né? E aí aqui vamos verificar, né, o que é certo ou errado, né? Então o Business Model Canvas ou quadro de modelo de negócios é uma ferramenta estratégica que não tem muito valor, pois necessita ser constantemente atualizado, né? Então tem valor sim, né? Não é porque a maior parte das ferramentas administrativas e estratégicas tem que ser constantemente atualizado e por isso elas têm um valor imenso, profundo. O Canvas pode ser usado quando pretendemos abrir um novo negócio, ou criar novos produtos e serviços, ou ainda repensar a empresa ou os produtos. Sim, muito bem. No Canvas são 9 quadros que possibilitam visualizarmos de forma gráfica nossos planos. Muito bem. O ideal no Canvas é a análise em equipe, mas pode ser feito de maneira individual. Também foi falado isso, né? Para implantar o Canvas precisamos de muitos recursos tecnológicos. Então, a gente viu ali que duas folhas A4 ou uma folha A3 a gente consegue com os post-its ali fazer o desenvolvimento. O Canvas utiliza de ferramentas caras e complexas, portanto, somente pode ser utilizado por grandes empresas. Também não é verdade isso não, né? No Canvas, vamos encaixando as respostas no quadro de acordo com as perguntas básicas, como, o que e para quem fazer, né? Então, é por aí mesmo, né? O Canvas auxilia a determinação de quem é o nosso parceiro e no que ele pode ajudar. No Canvas, o cliente é totalmente esquecido por não ser parte importante do processo de decisão da empresa. Que horror, né? Não, ele está ali estrategicamente, né? Custos e receitas não são importantes no Canvas, por isso não possuem lugar de destaque, não. São importantes sim e tem um lugar especialíssimo para eles, né? Então, é isso, pessoal. Essas atividades vão ser postadas lá no nosso Classroom, né? E vocês podem resolver o nosso formulário, né? Direto, quem tem acesso ao Classroom, e faça lá, que a gente já vai organizar a sua correção. E quem não tiver acesso ao Classroom vai pegar esse material na escola e vai fazer a sua resolução e devolver na escola, tá? Nós acreditamos no seu potencial, nós acreditamos que você é mais que vencedor, que você é uma pessoa que está vencendo os seus limites, e eu tenho a certeza que você vai poder olhar daqui mais um tempo para a sua história nesse período aí tão difícil, tão cheio de desafios, e você vai falar assim: olha, eu venci um ano de pandemia, eu venci um ano de ter que estudar em casa,
me virar, criar as minhas rotinas, me organizar, e aí eu posso ter isso como a história para contar quando eu for fazer a minha seleção, numa seleção de empresas, né? Quando uma entrevista de trabalho, eu vou mostrar que eu não deixei a peteca cair e eu fui realmente uma pessoa que venceu os seus desafios e conseguiu construir um conhecimento, um aprendizado que realmente me levou para frente, né? Lembra, não fica parado diante da luz, de repente, que te ofusca no caminhão que está vindo contra você. Tenha direção para onde você vai, foca no seu objetivo. Se precisar saltar mais longe, se precisar correr mais, se precisar avançar mais, faça. Mas se você chegar lá de repente e ver que não também grande vantagem essa mudança, né, revise o seu processo, pense no seu crescimento e você vai construir uma história melhor, cada vez melhor para você. Grande abraço, fique com Deus, que Deus os abençoe.